Napoleão Hill, ele falava uma coisa que todo ser humano ele tem 6 medos principais, tá? 6 medos principais que todo ser humano tem. E ele falava desses medos aqui. Quais são esses 6 medos principais elencados pelo Napoleão Hill? Era o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Ele falava que todo ser humano tem esses 6 medos. E é impressionante que quando eu fui pesquisar cada vez mais sobre isso aqui, eu vi que os nossos medos realmente, mesmo que eles sejam submedos desses aqui, eles estão muito relacionados a essas coisas, tá bom? Eles estão muito relacionados a isso. As pessoas têm medo de não ter dinheiro suficiente para se sustentar e ficar pobre, tem medo de ficar desempregado e aí ficar pobre, né? De morar embaixo da ponte, né? Muitas pessoas adiam muitas coisas na vida delas que elas sabem que elas deveriam fazer, mas elas não fazem por medo de faltar dinheiro para elas. E aí se faltar dinheiro, caramba, como é que eu faço? E aí, então a pessoa tem medo disso. Então é muito complicado, as pessoas têm um medo natural aí em função dessas coisas. Então, o que acontece? O medo da pobreza leva muita gente a deixar de tomar certas decisões e fazer certas coisas, de correr um risco calculado nas suas ações, né? Assim como o medo da velhice. Tem gente que tem medo de ficar velho, de ter uma aparência que não vai agradar os outros, ou de ter doenças porque vai ficar velho e vai ficar mais doente, né? E aí de ter rugas no rosto, né? De não conseguir mais se locomover, de lá para cá, de ter muitas dores, de estar mais perto da morte, que é outro medo que as pessoas têm. As pessoas têm medo da crítica, né? Do que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer. Então as pessoas têm muito medo disso. Você tem algum desses medos que eu falei até aqui? Você já pode ir pensando aí. Tem gente que tem medo de perder o amor de alguém, né? Perder o amor de um filho, do namorado, da namorada, do grande amor da sua vida, né? Esposa, do marido, namorado, esposa, noiva, dos filhos, dos pais. E aí, em função disso, por exemplo, tem muita gente que não vai para determinadas carreiras, quer seguir os passos que os pais contaram que é melhor fazer na vida, porque senão os pais não vão gostar e aí não vão deixar herança para aquela pessoa, ou enfim, não vão querer dar mais atenção. Enfim, tem muita coisa que a nossa mente cria e que as pessoas deixam de dar passos importantes na vida em função disso. Tem gente que tem medo de doença, de ficar doente. Tem muito medo disso. E aí se previne com uma série de coisas. Toda hora quer tomar remédio, toda hora quer ir ao médico. Sentir uma dorzinha mínima que seja, já está ali se medicando. Nem foi ao médico para saber se aquele era o remédio certo para tomar. A pessoa já está ali se medicando. Não, tem que ter um plano de saúde a todo e qualquer custo, porque senão, meu Deus, a qualquer momento a doença pode vir. Então a pessoa já fica ali desesperada. Ela não pode nem pensar em doença que já está ali tomando alguma ação. E também a pessoa que tem medo da morte, né? A pessoa, qualquer coisa, ela deixa de fazer algumas coisas na vida dela que não tem nenhuma evidência de que ela vai morrer, né? Não é nenhum risco, assim, nossa, enorme, que realmente pode prejudicar a vida dela. Mas como ela já tem aquele pezinho no medo da morte, ela já fica ali, né? Naquele senso de preservação. Você se identificou com algum desses medos? Você acha que você tem algum desses medos aqui que você tem mais, que você acredita que estão mais ali realçados na sua vida? Você se percebe isso? E aí qual é a grande questão em relação às afirmações positivas? As afirmações positivas, elas vão ser criadas, muito provavelmente, em cima de algum desses medos aqui. Ou em cima de todos eles, ou de um deles, ou de 2 deles, ou 3 deles. A gente pode criar afirmações positivas em cima disso, porque são medos que estão ou nos paralisando ou nos fazendo fugir da resolução de algum problema, porque a gente tem medo de uma dessas coisas aqui. Ou mesmo que não seja diretamente nessas coisas, podem ser subcoisas que estão dentro da pobreza, ou dentro da velhice, ou da crítica, ou do perder a atenção, o amor de alguém, da doença e da morte. Tá vendo a situação aqui, como é que funciona? Então,
tem muito dessa questão. É isso aqui que você tem que ficar bastante atento, porque as afirmações positivas que você vai criar, elas vão estar muito em cima disso aqui. Provavelmente elas estarão, porque é justamente isso que leva aos problemas que você está passando, que a gente discutiu aqui na situação anterior. O que está te atrapalhando na vida? Está te fazendo paralisar ou fugir, né? E aí você vai criar afirmações que vão trabalhar em cima desses medos aqui. Essa é a primeira sacada que a gente está discutindo dentro disso aqui, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, o que acontece? E depois que a gente identificou isso aqui, a gente já conhece o que nos atrapalha, por que a gente quer criar essas afirmações, o que está nos atrapalhando hoje na vida, né? Quais são os medos? Aí eu venho para a etapa de criação da afirmação positiva que eu vou criar, ou das afirmações. E aí vem a etapa de criação. Na etapa de criação acontece isso aqui, ó. Primeiramente eu vou escolher quais são os principais medos que eu tenho. Baseado no que está me atrapalhando hoje na vida, quais são os principais medos que eu tenho? Então, em vez de pegar todos aqueles 6 medos ali, eu vou dar uma prioridade. Eu vou te aconselhar a fazer o que eu fiz para mim, tá? Eu peguei ali os 2 principais medos que eu tinha, tá? Coisas que estavam relacionadas a isso. Eu, na época, tinha uma questão muito relacionada à autoestima, tá? E eu peguei essa questão da autoestima. E uma outra questão que eu peguei foi autoestima. E qual foi a outra coisa? Foi autoestima e foi também prosperidade. Eu peguei esses 2 e eu dei uma prioridade para esses 2. Tá legal? Dei uma prioridade, eu criei afirmações em cima desses 2. Não peguei todos, não. Porque objetivos de vida, problemas, a gente deve escolher por prioridade. A gente precisa elencar quais são as prioridades, porque senão aparece um monte de coisa e a gente não vai resolver tudo de uma vez. Então a gente precisa elencar aquilo que é prioridade resolver. Então, no máximo, procura coletar aquelas 2 primeiras no máximo. Se puder ser uma, melhor ainda, mas 2 até vai, tá? Elenca ali pelo menos até as 2 primeiras. Então você escolhe, vem a etapa de escolher quais são os 2 medos que você vai dar prioridade. E aí você vai começar a criar uma afirmação ou afirmações que contradigam esse medo. O que é contradizer esse medo? Por exemplo, se eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho que criar uma afirmação positiva que diga o contrário de ficar pobre. Então, essa afirmação pode ser, né, uma coisa que me diga que eu já sou uma pessoa rica, que eu já sou uma pessoa próspera. Eu sou. Quantas e quantas, né? Eu já trouxe nessa fase recente aqui do canal vídeos trazendo orações, afirmações positivas que reforçam o eu sou. O nosso eu sou. Eu sou. Nada é mais poderoso que isso. Eu sou. Eu já afirmo que eu sou. Eu não vou ainda ser. Quando eu for. Não, eu sou. Porque essa é a verdade. Nós já somos amor, nós já temos tudo o que nós precisamos, então eu sou. Então, você vai contradizer esse medo. Eu tô pobre, eu tô sem dinheiro. Não, eu sou, eu tenho. Ou então, eu desenvolvo todos os dias a minha prosperidade. Eu faço uma forte declaração que afirma que eu já estou desenvolvendo isso. Que eu sou ou que eu já estou desenvolvendo isso. Tá? Flávio, mas eu não sou ainda, eu me sinto me enganando, não sinto verdade nisso. E aí qual é a sacada? A sacada é que quando eu digo, eu posso até no início não estar sentindo muita firmeza naquilo. Mas quando eu digo e eu repito aquilo constantemente, eu estou treinando o meu cérebro, a minha mente, porque ela está me dando, ela passou ao longo da minha vida me colocando uma programação, me colocando muitas vezes para baixo. Porque a gente não é muito ensinado a trabalhar a gestão das nossas emoções.
A gente não foi trabalhado nisso ao longo da vida. Então eu preciso me trabalhar nas minhas emoções, gerenciar as minhas emoções. E as sugestões que eu aceito são muitas vezes as sugestões vindas de fora, o que os outros dizem pra mim, ou então eu dizendo pra mim, eu dou, geralmente, tá? Geralmente, tem pessoas que funcionam num padrão diferente, mas essa é uma minoria das pessoas ainda. Mas a maioria das pessoas, perdão, elas trabalham muito numa coisa de se dizer coisas negativas para si mesmas. Pensamentos negativos. E aí você vai colocar afirmações que contradigam isso, que trabalhem numa coisa mais positiva. Então é isso que você vai fazer aqui. E quando você estiver criando isso precisa ser lógico para você, precisa ser uma frase que faça sentido. Por mais que eu disse aqui sobre a questão de você, olha, não, você vai treinar a sua mente a colocar aquilo de forma positiva até ela acreditar, tudo bem, mas ela precisa ter uma certa lógica, não pode também ser um negócio que te deixe muito num mundo sonhador. Precisa fazer um certo sentido para você. Então você vai criar uma frase que traga esse sentido para você. E você vai formular isso de forma positiva. Evite colocar o não nas frases de afirmação positiva, tá? Tipo assim, eu falei sobre o medo de ser pobre. E aí digamos que você criasse uma afirmação assim: eu não sou pobre, eu não sou pobre, eu não sou pobre. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar porque você está colocando o não sou pobre. E aí você já mencionou o pobre dentro da afirmação. E o teu cérebro não identifica direito aquele não. Então ele vai pegar aquela palavra do pobre, 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 pobre. Então é como se você estivesse afirmando para você e fazendo a sua mente entender o mesmo padrão antigo que você nem deixou de ter, você ainda tem. De que, eu tô pobre, eu tô sem dinheiro. Então ele tá reafirmando aquilo. Então não bota eu não sou pobre, eu não tenho forças para melhorar essa situação, eu não sou uma pessoa com baixa autoestima. Não, nada disso. Coloque uma afirmação realmente, verdadeiramente positiva. Eu sou próspero. Eu sou amor. Eu sou luz. Né? Eu tenho tudo que eu preciso para resolver essa situação. Evita falar para resolver esse problema, resolver essa situação, porque problema também reforça uma coisa que a tua mente vai linkar a algo negativo. Então resolver a situação. Eu sou um solucionador. Então, cria coisas que sejam formuladas de maneira positiva.